Sejam bem-vindos à nossa aula de número 6 de Introdução às Epístolas Gerais. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre a primeira epístola do apóstolo João. Embora essa primeira epístola não seja considerada por alguns como uma carta, uma epístola, mas sim como um tratado ou um sermão, nós encontramos nessa própria carta informações que nos fazem entender e crer que ela inicialmente foi produzida como uma carta realmente. Embora não encontramos a introdução, saudação inicial ou uma saudação final própria, geralmente de uma carta, nós encontramos nela informações do autor, né, como expressões vos escrevo. Então, essa expressão nos faz entender que João escreveu com a finalidade de orientar um grupo de cristãos. Nós não temos o destino de forma direta, os destinatários não se encontram aqui de forma direta. Porém, quando nós olhamos para essa carta de uma forma geral, nós vemos que João tem uma proximidade muito grande com essas pessoas para as quais ele está escrevendo. Por várias vezes nós encontramos a expressão filhinhos ou meus filhinhos. Isso nos mostra que o grupo para quem João está escrevendo são pessoas muito próximas e que ele tem um carinho muito grande por eles. Mas qual é o grande propósito desta epístola, dessa carta? Assim como 2 Pedro, 1 João tem como objetivo principal, embora João vai tratar de outras áreas dentro da teologia, mas o objetivo principal desta epístola é mostrar a cristologia correta com relação à humanidade de Jesus. Por que isso? Nós vamos ver que há um perigo iminente para a igreja no primeiro século, e João, assim como Pedro e também como Paulo, está preocupado porque essa seita está crescendo dentro da igreja primitiva. Qual era essa seita? Essa seita se chamava gnosticismo. O gnosticismo, embora foram catalogadas mais de 20 tipos de seitas gnósticas já no segundo século, pelo um dos pais da igreja, que fez um trabalho de pesquisa e de defesa do cristianismo primitivo, chamado Irineu de Lyon, por volta do ano 180, o gnosticismo ele tem algumas ideias centrais. Eu gostaria, de forma bem breve e básica, apresentar a ideia básica e central do gnosticismo para nós entendermos o que está escrito nessa epístola, né? As expressões que muitas vezes, sem esse entendimento, passam desapercebidas nessa epístola. O gnosticismo não é algo do primeiro século, é uma religião filosófica muito antes de existir a igreja. Mas o gnosticismo que é introduzido dentro do cristianismo e que passa a ser ensinado por muitas pessoas. Uma delas podemos destacar Cerinto, que foi, segundo a tradição da igreja, um inimigo ferrenho pessoal do apóstolo João. O gnosticismo ele tem uma ideia básica. Para o pensamento gnóstico, esse mundo que é material, ele foi criado por um Deus mau. E nós, humanos, estaríamos aprisionados nessa matéria, buscando sermos libertos. Então, para o gnóstico, tudo o que está relacionado à matéria é mal. Está aprisionado, está escravo dessa matéria. Então, o espírito humano precisa ser liberto dessa materialidade. Então, o gnóstico ensinava que para alcançar essa libertação dessa percepção errada, deturpada e escravizada porque vivemos em um mundo material,
o indivíduo deveria buscar através da gnose, ou seja, do conhecimento, essa libertação. É lógico que esse conhecimento, essa gnose, ela era apenas desenvolvida através da aceitação dessa seita, desse movimento religioso. Para o gnóstico, então, ele não acredita em algo que é central no ensino desta epístola. O gnóstico, ele não crê na encarnação do Verbo. Para o gnóstico, aceitar que o divino se torna matéria é impossível. Para o gnóstico, aceitar que quem morreu naquela cruz foi também o divino é impossível. Então, essa seita ela ganha grande popularidade no primeiro século. E o apóstolo João, já nos seus últimos dias, no final do século I, vai escrever essa carta, provavelmente estando já em Éfeso, após sair da prisão na ilha de Patmos. Ele escreve para apresentar a cristologia correta aos cristãos que estavam, de certa forma, sendo iludidos em algum momento por esses falsos cristãos que disseminavam essa ideia. Mais para frente, conforme formos vendo alguns pontos dentro dessa epístola, nós vamos voltar a citar o pensamento gnóstico e fazer essa comparação com a ideia do apóstolo João. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que João ele busca defender a divindade de Jesus. A grande preocupação de João no seu Evangelho é mostrar que Jesus, o homem, ele é Deus. Ele usa as expressões, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mostra Jesus como eu sou por 7 vezes no seu Evangelho. Então, o Evangelho de João ele tem uma característica e um propósito. Mostrar que Jesus, o homem, é Deus. Porém, nesta primeira epístola, João faz o trabalho inverso. João quer agora enfatizar a humanidade de Jesus. Por quê? Porque agora esse momento depende da defesa da humanidade de Jesus sem perder a sua divindade. Coisa que para o gnóstico isso é impossível de se acreditar. Então é por isso que nesta epístola nós vamos ver João defendendo a encarnação do Verbo. O Verbo encarnado, o Deus Criador de todas as coisas, tomando a forma humana para cumprir uma missão. Nós vamos ver também no estudo dessa epístola, embora nós estamos de forma introdutória falando de cada uma delas, que João ele vai trabalhar uma forma de estabelecer um padrão de fé. A fé genuína do cristão ela tem que passar por um crivo. Tem alguns critérios que demonstram que ele é um verdadeiro cristão. É lógico, porque muitos cristãos leigos, novos na fé, provavelmente estavam sendo arrebanhados, outros estavam confusos pelo discurso que os gnósticos estavam implementando dentro da igreja. Então João ele passa algumas informações que fazem com que a igreja venha buscar entender se realmente estes que se dizem cristãos são realmente cristãos. O primeiro critério que ele vai trabalhar, e nós vamos estar vendo alguns pontos principais desse ensino, é uma vida reta. A vida reta de uma pessoa que professa a fé cristã. É um critério para dizer que realmente ele é um genuíno cristão. O segundo critério que nós vamos ver aqui nessa epístola é o amor ao próximo. João vai enfatizar esse segundo critério, uma vez que parece que a seita gnóstica promovia o ódio contra aqueles que não aceitavam a pregação deles.
E como um terceiro e último critério nessa epístola, deixando bem claro que não são apenas esses três critérios, esses três critérios nós encontramos aqui nessa epístola, mas o terceiro critério para observar e analisar se realmente esse indivíduo possui uma fé genuína é a fé na encarnação do Filho de Deus. Ou seja, aceitar que Deus tomou a forma humana e viveu como humano, 100% humano, para cumprir a sua missão. Passando por esses três critérios, João então vai nos fazer ver que este indivíduo é um verdadeiro cristão. Muito bem, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, abra no capítulo 1 de 1 João, nós vamos estar vendo alguns textos principais e fazendo alguns comentários dentro da aula de hoje. Notem que João, como eu já disse, ele não traz uma saudação, ele não se apresenta, ele não fala para quem ele está escrevendo, mas ele, de imediato, nos primeiros versículos, ele já traz a ideia de quem é realmente Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Essa parte inicial desta carta, ela tem um objetivo, um propósito. João não está escrevendo ali, ele não traz uma saudação inicial, como geralmente uma carta tem, porque ele está preocupado em logo apresentar o Cristo verdadeiro, relembrando alguns e apresentando a outros. Quando João, ele usa a expressão o que era desde o princípio, ele está afirmando ou reafirmando a divindade de Jesus. Ele já havia escrito no seu evangelho, no princípio era o verbo. Novamente ele usa uma expressão similar, o que era desde o princípio. Qual princípio João está falando? Ele está falando do princípio de Gênesis, quando Deus criou este mundo. João está trazendo a ideia e fazendo eles relembrarem que Jesus Cristo, antes de todas as coisas, ele é Deus. Ele é divino. Ao afirmar que Jesus Cristo, então, ele é Deus, ele é eterno, João vai começar a desestruturar a ideia gnóstica. Como eu já falei, o gnosticismo ele não tinha apenas um único pensamento, havia várias seitas gnósticas. Uma delas ficou conhecida pelo seu pensamento e foi chamada de docetismo. A palavra docetismo vem do grego doken, que quer dizer parecer. Então, para que o gnóstico pudesse introduzir o seu pensamento à ideia cristã, uma vez que a pessoa de Jesus Cristo é a pessoa central do cristianismo, eles então ensinavam, eles pregavam que, na verdade, Jesus não se tornou humano, ele não tomou a forma humana, ele não se encarnou, ele não era matéria, mas ele veio como uma aparência humana. Por isso a expressão do grego, doken, parecer. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus, mas não era realmente algo físico. É como se Jesus fosse um fantasma, por assim dizer. Então essa ideia, dentro da visão docetista, também era ensinada pelas várias vertentes do gnosticismo. Porém, aqui nós vemos João desconstruindo essa ideia.
Primeiro ele diz que Jesus estava no princípio, afirmando então que Jesus é divino. Ele também diz que eles ouviram, que eles viram e que eles tocaram. As nossas mãos tocaram. João estava dizendo algo aqui importante, já desconstruindo a ideia gnóstica. Ele não somente é Deus, mas ele também tomou uma forma humana real, porque nós não somente ouvimos e vimos, mas nós pudemos tocar nele. Então João já começa a desconstruir a ideia gnóstica que estava minando a fé de alguns cristãos no primeiro século. João ainda diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha só o que João está, nesse início dessa carta, produzindo para os leitores. Aqueles que estão disseminando essa ideia aí, dentro da comunidade cristã onde vocês estão, para que eles façam parte dessa comunhão conosco, ou seja, a comunhão entre os cristãos, para que eles sejam considerados da comunhão, da igreja verdadeira, eles têm que ter a comunhão com o Pai e com o Filho. Se não aceitar o Filho na sua totalidade, então não tem comunhão com o Pai. E não tendo comunhão com o Pai, não pode ser então da comunhão com os cristãos. Não, vocês não podem aceitar eles como da mesma fé. Olha só que algo importante que João está passando aos seus leitores já no início da sua carta. Ele já está desestruturando a ideia gnóstica já apenas em 3 versículos. Porque estes homens vinham com uma mensagem aonde iludia muitos, e muitos achavam que esse era o verdadeiro evangelho. Então, João quer deixar bem claro já no início que para se ter comunhão como igreja, tem que aceitar Jesus Cristo como Deus, mas também como homem. João já apresenta a ideia cristológica correta sobre a humanidade de Jesus Cristo. Ainda neste primeiro capítulo, João apresenta o primeiro critério que nós falamos, que é a vida reta. Muitos gnósticos, eles não tinham um padrão moral na sua vida. Para eles, na verdade, o que importava era buscar essa gnose, esse conhecimento que os libertaria e que traria então a salvação para eles. Então eles não estavam preocupados com o testemunho, um padrão moral. Então João está apresentando o verdadeiro evangelho a esses cristãos e para que eles façam um paralelo com o pensamento e o estilo de vida de muitos gnósticos. Olha só o que João logo em seguida traz para os seus leitores. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitos gnósticos estavam, por assim dizer, afrouxando o estilo de vida do cristão autêntico. Então João, ele coloca agora em xeque essa ideia, porque João está dizendo, olha, Deus é luz. E aquele que diz,
a expressão se dissermos que temos uma comunhão com Ele, como muitos gnósticos diziam, nós temos a comunhão com o verdadeiro Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas a nossa vida for trevas, ou seja, se a minha vida não for uma vida de testemunho, não for uma vida de mudança, se eu continuar vivendo na vida errada, de pecado, contrário à palavra de Deus, então, na verdade, eu estou em trevas e eu não tenho nenhuma comunhão com Ele. Na verdade, eu estou mentindo. Então, João está tentando mostrar para os seus leitores observarem a vida mundana que muitos gnósticos tinham e que aquela mensagem que eles estavam passando não era para ser aceita. No capítulo de número 2, João volta a falar da vida reta que o cristão deve ter. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 4 em diante, aquele que diz eu o conheço, ou seja, eu tenho a gnosis de Deus, o conhecimento de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. E verdadeiramente aperfeiçoado. Disto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então João está novamente afirmando que a vida reta é um testemunho de que esse indivíduo está em Deus. E não como o gnóstico que estava dizendo que eu tenho conhecimento de Deus, eu tenho a gnose. Porém, o seu estilo de vida vai contra o mandamento estabelecido pelo próprio Deus. Ao analisar a vida deste indivíduo, era verificado que, na verdade, ele andava em desobediência a Deus. Então, como ele poderia estar com a verdade se ele estava vivendo uma mentira? João está chamando a atenção dos cristãos não somente para andarem na luz, em obediência a Deus, mas para observarem esses que estavam pregando o falso evangelho, o evangelho gnóstico, que foi até nos nossos dias tema de filmes como o Código da Vinci. Então, quando olhamos para a mensagem de João, é uma mensagem que está desconstruindo uma ideia errada do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Houve um pai da igreja chamado Irineu de Lyon. Foi um dos pais da igreja que são chamados de polemistas. Defenderam a fé cristã contra as heresias que surgiam dentro da igreja. Ele escreveu um documento chamado Contra Heresias. Hoje temos a oportunidade de ter esse material em português para adquirir. E ali nós encontramos um homem que se importou em observar e defender a fé cristã, que ainda no segundo século, na segunda metade do segundo século, ainda no terceiro século, muito resistente e firme dentro da igreja cristã primitiva. Irineu de Lyon, ele cita uma história de um indivíduo chamado Cerinto, que foi um dos... é chamado como, por assim dizer, o pai desta heresia dentro da igreja, e que João estava em uma sauna pública, em um banho público, e ao saber que Cerinto havia entrado naquele lugar, João se retirou dizendo: saiamos daqui, fujamos daqui, antes que as termais caiam sobre nossas cabeças, porque o inimigo da verdade está aqui dentro. Cerinto talvez seja o indivíduo com o qual João, nesta carta, está, por assim dizer, refutando, né? As expressões são muito interessantes aqui, né? João diz, aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Né? Então, para João, Cerinto era o inimigo da verdade. E ele havia aberto uma escola onde ele tinha
arrebanhado alunos, pessoas que aceitaram e adotaram essa ideia gnóstica apresentada por Cerinto. Houve muitos outros depois, né, como Marcion, um dos também homens que, através, talvez Marcion foi um dos gnósticos que fizeram com que a igreja se preocupasse em catalogar os livros para serem aceitos pela igreja e pelos cristãos. Mas uma outra coisa preocupa João. E esta preocupação faz parte do segundo critério que o apóstolo, nesta epístola, ele vai nos mostrar. Nesse primeiro critério é o andar reto, uma vida condizente. E nesse segundo momento é o amor ao próximo. A seita gnóstica e os seus adeptos, eles promoviam a desunião, o ódio. Aqueles que não aceitavam essa ideologia, esse pensamento, eram odiados. João está trazendo a ideia, e ele chama, este não é um mandamento novo, mas é um mandamento antigo. Amem o seu próximo. Esse é o segundo critério para saber se essa fé realmente é genuína. Quando nós amamos o nosso próximo. João está dizendo assim, aquele, no versículo de número 11, aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Assim como o gnóstico, que está em trevas com esse pensamento totalmente errado sobre a pessoa de Jesus, assim também o cristão, que se diz cristão, mas que odeia o seu próximo, o outro cristão, ou que odeia até mesmo aquele que é gnóstico, aquele que não é cristão, ele está em trevas. Ele não entendeu porque Deus amou o mundo quando o mundo odiava a Deus. Isso está bem claro em Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. E ele nos deu um mandamento: amai ao seu próximo e aos seus inimigos. Orai por eles, fazei o bem por eles. Então João está dizendo como que esta seita pode ser verdadeira se ela incita o ódio. Por mais que eles estejam errados, e vocês não devem aceitar e acreditar neles, jamais pagar o mal com o mal. Amar ao próximo é a marca genuína do verdadeiro cristão. É interessante que nessa primeira epístola, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo de número 3, vamos fazer a leitura de alguns textos aqui importantes, porque João está trazendo a ideia do amor ao próximo. E ele diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Olha só, capítulo de número 3, diz assim, versículo de número 15. Qualquer que odeie o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Novamente nós vemos esse segundo critério aqui no capítulo 3. Aquele que odeia o seu irmão é considerado como um homicida, como uma pessoa que mata e tira a vida de outra. O homicida não tem a vida eterna. Se ele morrer nesta prática, neste pecado, mas também o que odeia o seu irmão também não tem a vida eterna. Nós estamos vivendo em dias onde temos visto muito isso. Irmãos cristãos
que não se dão com outros cristãos. Pessoas, às vezes, da mesma denominação e que não se falam, e que não se cumprimentam, e que têm mágoas, rancores dentro do seu coração por alguma palavra que esse irmão fez, ou alguma atitude que esse irmão fez, ou algo que esse irmão não fez. Há nesses dias pessoas que saíram de denominações e que agora este grupo não se dá com outro grupo do qual ele saiu. E isso não tem nada a ver com o amor ao próximo. E essas pessoas estão iludidas no entender que estão servindo a Deus, sem se reconciliarem com estes irmãos. Jesus Cristo foi quem ensinou, João apenas está relembrando o ensinamento de Cristo. Que aquele que não perdoa o seu próximo, os seus pecados também não serão perdoados. Mateus capítulo de número 6, versículos 13 e 14. Então, meus amados irmãos, a marca genuína do cristão também é o amor ao próximo. E é por isso que João está dando esta ênfase, algo que não era costume do gnóstico. Para o gnóstico, aquele que não aceitava a ideia gnóstica devia ser odiado. E não é isso que a palavra do Senhor tem nos ensinado. E é por isso que João também está novamente estabelecendo um critério, um mandamento antigo, disse João, o amor ao próximo. Eu gostaria que você abrisse comigo capítulo de número 2, do versículo de número 18 em diante. Vamos ler alguns versículos fazendo alguns comentários. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde comecemos, que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É claro que João nos está trazendo um ensinamento de que esses que saíram nunca foram, e que os que ali permaneceram é que sempre foram. A ideia de que os que permaneceram são de Deus e não há possibilidade deles abandonarem esta fé não pode ser aceita de maneira nenhuma, porque senão não há um propósito de João estar escrevendo. Mas a possibilidade daquele que é de Deus se desviar e cair na apostasia está claro. E é por isso que João está escrevendo para aqueles que fazem parte da igreja cristã. É claro que muitos que estão dentro do cristianismo não são de Deus e nunca vão ser de Deus. Mas há muitos que são de Deus e que em algum momento fraquejam na fé e abandonam a Deus. E é por isso que João está escrevendo, para que estes que são de Deus não sigam o exemplo desses que estão enganando o povo. Então João está dizendo, no versículo de número 22, quem é o mentiroso? Porque a seita gnóstica dizia que, na verdade, esse evangelho que João prega e que outros pregaram, esse é mentira. A verdade está aqui, naquilo que nós, da seita gnóstica, ensinamos. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Porque essa era a afirmação, principalmente de Cerinto. Cerinto, ele tinha a ideia de que o Espírito de Cristo, ou seja, a parte divina, por assim dizer, havia se manifestado em Jesus no batismo nas águas. E que guiou Jesus durante o ministério dele. Mas quando Jesus foi para a cruz,
esse Espírito de Cristo se retirou de Jesus. Então quem morreu foi apenas um homem chamado Jesus Cristo. Aliás, um homem chamado Jesus. Essa ideia, então, aqui, né, João está dizendo, ela é mentirosa, porque aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que ele é plenamente Deus e plenamente homem, esse é o mentiroso. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Por que João usa essa expressão? Porque, irmãos, na visão gnóstica, o Deus da Bíblia é o Deus mau. É o Deus que criou esse mundo material, aprisionando e escravizando na matéria a cada ser humano que precisa ser liberto através da gnosis. Então, João está dizendo assim, quem é mentiroso se não são eles? Porque eles negam o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Não tem como dizer que crê em Deus se rejeita a humanidade e a divindade de Jesus. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Ou seja, não foi só João, não foi só Pedro, Paulo também. O que vocês aprenderam, não se desviem. Este é o verdadeiro evangelho. Aí ele diz assim, versículo de número 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, lá estavam os gnósticos, enganando a muitos dentro da igreja, arrebanhando pessoas dentro da igreja. E é por isso que João está escrevendo esta carta. Eles estão enganando a muitos, mas olhem, observem, permaneçam naquilo que já foi ensinado a vocês. Não se deixem ser enganados. Versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele. Versículo 29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então eu gostaria de concluir essa aula de número 6, essa primeira parte da introdução dessa primeira epístola do apóstolo João, reforçando esse discurso do apóstolo. A cristologia correta, o entendimento correto sobre a pessoa de Jesus Cristo, é aceitar que Jesus Cristo, ele é Deus e ele também é ser humano. Mesmo após a sua ressurreição, ele continua sendo homem. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, diz: Jesus Cristo, único mediador, Jesus Cristo, homem. Ele continua sendo humano. Ele não se desfez de uma natureza para ter a outra, e nem absorveu uma quantidade de uma e ficando com uma quantidade maior do que a outra. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Nos nossos dias, meus irmãos, há muitas seitas ensinando que Jesus Cristo, que Jesus, ele não é o Filho de Deus, que ele não é Deus, que ele é um espírito aperfeiçoado, que ele é uma criatura de Deus, que ele é um ser que recebeu algo especial de Deus, mas que ele não é Deus. Tome cuidado, meu querido irmão, não se deixe ser enganado, porque o que está escrito nas Escrituras é aquilo que devemos seguir. O restante é doutrina humana que tem levado muitos à perdição. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.